Já estamos no horário. O João, trabalhador da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. O nosso preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco e de autoria de Joana de Ângeles. O capítulo que nos compete hoje é o capítulo 44. Ama-te mais. Certamente, não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando às conquistas superiores da vida os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-se fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envelhecem. Destinados à felicidade. Ela coloca aqui em outras palavras, destinados à grande luz. Por vezes, nesse momento nosso conturbado, esse momento nosso de agitação, a gente esquece a nossa destinação, a gente esquece as potencialidades que todos nós temos. Essas potencialidades, elas não são fantasiosas, elas são reais. Em que sentido? Como que a gente faz para alcançar elas? É um desafio, claro que é, mas a gente não pode esquecer que a gente tem esse roteiro muito bem definido em qualquer obra de grande peso que a gente possa estudar. É o silenciar, é o se dedicar à oração, investigar esse nosso íntimo, o germe latente lá dentro, que contém todas essas forças que muitas vezes a gente não se acha possuidor. Então, o convite aqui de Joana é um convite para mantermos esse entusiasmo, é para mantermos a vontade sempre ativa, perseverante, sabendo que podemos realizar e com certeza vamos realizar. Amar-se, respeitar-se, entregar-se em tudo. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, por esta tarde junto de Ti, onde podemos estudar juntos, abrindo as nossas consciências, perceber os nossos sentimentos e receber, Senhor, as bênçãos que não param de recair sobre nós. Assim pedimos a nossa veneranda Joana de Ângeles, que envolva o Nelson Tavares para a sua palestra, que preparou com tanto carinho para nós. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Joana de Ângeles disse, isso está lá no livro... Gente, já comecei a esquecer o nome do livro, acredita? Eu vou te dizer, peraí. Tenha paciência, tenha piedade. Gente de Estrelas, Divaldo, Semeador de Estrelas, Semeador de Estrelas. Obrigado. Joana disse lá no livro Semeador de Estrelas que cada um dos seus filhos foi trazido para as suas casas. Todos os seus afetos são trazidos para esta e para as demais casas de Joana, ou os afetos dos seus afetos. É um prazer receber vocês, e é muito bom a gente poder estar reunido sob o mesmo teto, amparado pelo magnetismo da nossa mentora. Que sejam todos muito bem-vindos e que a paz de Jesus possa acolher e amparar a todos, porque cada um de nós traz
muitas ansiedades, muitas dificuldades, e a gente sempre espera que nessa visita à casa espírita a gente possa ter socorro nesse sentido, né? Então, que Deus nos ampare e nos ilumine. É isso que a gente deseja a todos. Olha, o tema que foi passado hoje é cessação do sofrimento, que é um capítulo do livro Plenitude, é o capítulo 4 do livro Plenitude. E cessação de sofrimento tem tudo a ver com essas questões que a gente está exatamente apontando aqui, né? A gente não vive momentos fáceis já há bastante tempo, e a vida de cada um de nós é sempre um potencial muito grande de dificuldade, dada a nossa condição. A gente ainda precisa passar pelo sofrimento, porque ele é um instrumento pedagógico de crescimento. Mas lidar com ele não é necessariamente alguma coisa que a gente deva estimular, né? Não é porque o sofrimento tem a sua função pedagógica que a gente deva buscar o sofrimento. Isso é masoquismo, isso a gente não cultua. A gente não cultiva a ideia do sofrimento. E Joana, nesse capítulo, traz exatamente orientações para a gente buscar a cessação do sofrimento. Como quem diz, vejamos, o sofrimento tem o seu papel, mas você não precisa dele se você não desejar passar por essas tribulações. Então, para aqueles que desejam superar as suas dificuldades imediatas, eis aqui um roteiro. Não dá, eu diria, não dá para a gente trabalhar numa palestra todo o conteúdo desse capítulo, porque ele é bastante vasto. Então, eu fiz a opção de trabalhar só a primeira parte com um pouco mais de consistência. E aí... Podia desligar isso aqui, né? Fica ruim de ver? Não, né? Melhora lá, né? Joana começa o capítulo dizendo exatamente que a cura real de todas as mazelas do corpo físico ou mazelas de ordem psicológica, para serem curadas, esta cura só se concretiza, esses problemas só serão extirpados se as causas efetivas desses sofrimentos forem trabalhadas, forem superadas. É muito comum que a gente, no processo de busca das nossas soluções, as soluções que a gente deseja, que a gente fique apenas tapando buraco, tapando o sol com a peneira, trazendo paliativos e coisa do gênero. Existem muitas medidas que vão funcionar como paliativos. Porém, se a gente não buscar a efetiva causa dos problemas, a gente não consegue superá-los. A gente transfere. O problema da saúde, né, da ausência da saúde no corpo físico, é um excelente exemplo nesse sentido. Porque o indivíduo manifesta uma doença no corpo físico, aí toma remédio, faz o tratamento, tudo isso tem que ser feito, não pode deixar de ser feito. Mas eles são paliativos, porque se a origem das doenças estão exatamente no comportamento de indivíduo, se elas vêm do espírito, o que vai acabar acontecendo? Mesmo que ele fique curado, mais adiante, nova doença aparece, há recidiva, enfim, a gente vai fazer com que a causa não afastada, o problema ou o sintoma volte a existir. No campo da doença, né, do corpo físico, é mais fácil a gente conseguir perceber isso. A dificuldade, porém, está nos comportamentos morais. Quantas pessoas vivenciam, reproduzindo, repetindo sucessivamente as suas dificuldades sem perceber que aquele evento é uma continuação daquilo que ele julgava já ter sido, né, resolvido. É muito comum que as pessoas tenham reclamações de questões repetidas e elas não se dão conta disso. Ela até verbaliza às vezes. Mas não é possível, tal coisa sempre acontece comigo. Mas não é possível que só aparece gente na minha vida desse tipo. Então a gente percebe que a pessoa verbaliza uma recorrência do mesmo problema, porém a busca, a solução efetiva daquelas mazelas, ela não consegue identificar como sendo a mesma. Então, entra pessoa, sai pessoa, vem relacionamento, sai relacionamento, e a pessoa não identifica que as dificuldades que ela viveu em todas essas ocasiões têm uma única causa. E esta causa está dentro dela, não está fora dela. Porque, em geral, a gente coloca isso na conta do azar, né? Mas não é possível que o fulano era assim, e o Beltrano também era. E aí é o outro, né? Eu é que não dei sorte, e aí todo mundo que veio com o mesmo problema. A rigor, a gente atrai as pessoas com as quais a gente precisa conviver. Então, apontando ali, como Joana falou, logo no início do capítulo, disse, olha, se você não buscar a cura efetiva da causa que motiva os seus problemas, nada feito. O resto é esperar até a próxima ocorrência do problema. Tá?
E aqui, Joana começa trazendo uma metáfora. Ela diz, a partir de um ditado hindu, ela traz uma metáfora que vai dizer assim: diante de uma pessoa que foi atingida por uma seta envenenada, isso recomenda a sabedoria hindu, arranca-se-lhe a flecha primeiro. Bom, desfazendo a metáfora, o que Joana está querendo dizer para a gente? Se você tem algum problema, em primeiro lugar, é arrancar, é tirar de si a causa desse problema. Então, o primeiro movimento que a gente tem que fazer é de identificação, porque, eu repito, grande parte de nós vive os problemas de maneira repetida, arrastando as mesmas dificuldades, sem identificar a causa. O primeiro e importante passo é identificar qual é a causa do nosso sofrimento. O que está motivando esta dificuldade que eu vivo? E o primeiro passo é se afastar ou afastar-se, ou, vou repetir, ou afastar-se de, ou afastar de si, porque é um movimento, né, de buscar outra coisa, ou tirar esta coisa de perto de ti, para que você consiga respirar. Entenda uma coisa, a gente tem na tradição aí, na história da humanidade, processos de tentativa de afastamento que não deram certo. Porém, só para lembrar, esse é o primeiro passo. A própria Joana, no mesmo livro, lá no Semeador de Estrelas, que é um livro de que eu gosto bastante, Joana narra que as vidas que ela teve, as últimas encarnações, foram dentro de convento, porque muitas almas afins estavam dentro dos conventos com problemas enormes. Era muito comum, né, na história a gente percebe isso, que quando a pessoa dava problema em casa, sabe, a criatura deu ruim em casa, o que faz? Joga para o convento. Ah, porque a criatura fez, aconteceu, não sei o que, bota para o convento. Ah, a criatura faz isso, faz aquilo, então não sei o que vai ser do futuro, então bota no convento que resolve. Então, a pessoa escondia todas essas mazelas, jogando para o convento, entendendo que o fato de a vida religiosa estar no entorno dela, e o fato de ela, né, estar mesmo vivendo, né, na reclusão do convento, que isso resolveria as coisas. Não resolve. Tanto não resolvia que era dentro dos conventos que grande parte das dificuldades que Joana enfrentava precisavam ser resolvidas. E não era pouco trabalho espiritual que se desenvolvia nesses lugares, durante as muitas encarnações que Joana viveu. O que a gente quer dizer é isso. O próprio Manuel Filomeno de Miranda trata, com relação à questão da vida religiosa, ele vai dizer: por que existe tanta pedofilia, por exemplo, na igreja? Por que há tantos distúrbios de comportamento sexual entre os religiosos? Porque a pessoa, tentando negar as propensões que carrega, elas vão para, né, a vida religiosa achando que isso resolve o seu problema. Não resolve. Contém durante algum tempo até que isso eclode de uma maneira muito forte. O Divaldo fala no outro livro que essas questões morais que são nocivas, que a gente tem dificuldade de enfrentar, que são as nossas grandes mazelas, elas são como água. A gente até pode tentar colocar um dique para reter, a gente pode fazer ali alguma estratégia para conter um pouco isso. Só que não tem jeito, vai chegar uma hora que o volume de questões vai ser maior do que a tua capacidade de lidar com elas. E isso vai fazer arrebentar o dique e o problema vai vir muito pior do que antes. Então, retomando esse mesmo raciocínio, Joana diz, em primeiro lugar, ela não está dizendo que é só, ela diz, em primeiro lugar, afasta-te da causa do problema. Ou, afasta você o problema de perto de si. Mas ela diz, não pare por aí, porque se você parar por aí, isso será um mero paliativo. Então, vamos lá, vamos começar a exemplificar para ver se a gente torna mais concreta essa reflexão. Há pessoas que têm problemas de ódios viscerais com outras pessoas. É claro que se eu tenho dificuldade de relacionamento, o melhor é tentar se entender com esta outra pessoa. Mas se isso supera a sua capacidade de reagir a esses sentimentos que eclodem de maneira muito agressiva, o melhor é se afastar dessa pessoa. Até que você esteja preparado para enfrentar essa convivência. Se você tem dificuldades no campo da viciação, é fundamental que você se afaste dos lugares onde você imagina que aquilo ali pode te trazer a lembrança do desejo de consumir alguma substância da qual você está tentando se afastar. Agora, não adianta querer fugir a vida inteira, porque em algum momento esse dique vai romper. O primeiro passo, porém, é o afastamento.
se nós temos relacionamentos muito difíceis, mas é mais do que difíceis, são aqueles que nos colocam num perigo tal que a gente corre o risco de cometer, às vezes, um crime. Se a gente vive situações de extrema dificuldade, o que é melhor fazer? Afastar-se das pessoas com quem você se encontra com seu desequilíbrio. Tá, mas isso não resolve, é só o primeiro passo, exatamente. E depois, o que eu faço? E aí a Joana de Ângeles continua, sugerindo que a gente, em se afastando, busque uma ambiência melhor. Só que o problema é que, às vezes, dentro das nossas próprias casas, dentro do ambiente de trabalho, a gente também não tem uma ambiência que nos traga o equilíbrio necessário para dar os próximos passos. É por isso, Iraci fala sempre isso, ela diz, está muito ruim, amigo, está muito ruim mesmo, sério, se interna na casa espírita. Mas se interna mesmo, que você vem em palestra que dia? Todos. E curso, eu faço, que dia? Todos. Ah, mas é porque eu trabalho. Dá teu jeito, amigo, porque o negócio está ruim é para você, não é para mim, né? Então, dá teu jeito. Estar dentro da casa espírita, muito. Isso é um passo necessário. Eu vou repetir, hein, mais uma vez. Não é a solução da sua vida, porque se você se esconder dentro da casa espírita ou dentro de qualquer outro lugar, uma hora o problema vai bater na tua porta de novo. A questão é que, no primeiro momento, essa convivência muito intensa na casa espírita, ou até nas casas espíritas, porque a identidade da casa é fundamental, mas às vezes não tem um trabalho, não tem uma... A gente está precisando muito, então vai assistir em outro lugar também. Vai atrás de onde está o socorro, de onde está o auxílio naquele momento. Se eu agora à tarde, eu vivo um momento de muita aflição, uma angústia muito grande, e hoje não tem trabalho na casa, eu ligo a Rádio Rio de Janeiro, eu leio um livro, eu assisto a uma palestra pela internet, eu vou buscar uma palestra numa casa que tenha trabalho, alguma coisa, a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque este momento, este primeiro momento, é de permitir que as tuas mazelas espirituais encontrem um ponto de equilíbrio. Se a gente tiver este primeiro momento, esse alívio, vamos dizer, esse refresco, né, usando a expressão popular, a gente começa a respirar melhor, a gente começa a ter uma ambiência que vai nos favorecer, ter clareza do que está nos colocando naquela dificuldade. Então, esse é o primeiro momento, buscar uma ambiência melhor. Do ponto de vista do ambiente doméstico, a gente precisa tentar fazer o evangelho no lar, porque isso traz para a nossa casa mais equilíbrio. Ah, o evangelho uma vez por semana é no mínimo, porque na fase ruim a gente tem que fazer evangelho no lar todos os dias. Aliás, assim, tá estranho o negócio para você? Você para tudo, abre o evangelho, vai lá e faz no teu cantinho. A daqui a meia hora, continua, vai lá e faz de novo. E é assim até que as coisas comecem a se equilibrar, porque você não vai viver de evangelho uma vida inteira. Você não vai viver de palestra todos os dias. É apenas para que você tenha equilíbrio para dar os próximos passos sozinhos, tá? Sozinho. E aí, eu vou só retomar essa coisa do paliativo, né? Muitas atitudes levam a uma melhora temporária, mas apenas a solução definitiva virá quando você conhece a causa desses problemas. E como a gente sabe que a causa desses problemas está no espírito, estudar a doutrina, é mais do que vir a um curso, é estudar a doutrina, é fundamental para que a gente tenha efetivo conhecimento. Joana até fala que não é só conhecer a doutrina, é conhecer a si mesmo. Daí, em suas obras, ela trabalhar com a questão do autoconhecimento. Porque, na medida em que eu tenho acesso à doutrina, pego lá o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vejo coisas fabulosas. Só que se eu não vejo em mim a causa, eu vou sempre tentar interpretar o que o Evangelho diz, aplicado a outras situações que não são a verdadeira causa das minhas dificuldades. Deixa eu ver se é aqui, não, é do outro ainda. Retoma essa questão um pouco mais para frente. E aí ela diz assim, porque Joana gosta de dar passos, porque a gente sabe o quanto aquele que vive angústia, o sofrimento, precisa de um mapa, né? Quem vem em dificuldade à casa e pede ajuda, a gente diz, estude, faça isso, aquilo, mas e amanhã, assim? Porque hoje está ruim para mim, eu queria melhorar hoje. O que eu começo fazendo? A pessoa quer medidas, ela quer... A gente sabe que não é assim que funciona, mas a criatura pede, e ela, mais do que pede, ela precisa desse auxílio. Então, Joana, não raro, propõe passos, propõe etapas, e essa é uma linguagem que não é incomum, não, na sua obra, lá na série psicológica. Primeira coisa que Joana fala é educar a mente e disciplinar a vontade.
educar a mente e disciplinar a vontade. Por isso é importante aquela internação inicial na casa espírita. Porque, às vezes, até sofrendo influências espirituais, eu não tenho condições de exercer a minha própria vontade. Processos obsessivos não raros são tão agressivos e tão difíceis que eu não consigo exercer com plenitude aquilo que eu desejo. É muito comum, e Paulo dizia isso, né? Por quantas vezes eu faço aquilo que eu não quero, mas aquilo que ainda é muito forte dentro de mim. Por isso esse momento inicial, para que os seus passos seguintes sejam fruto da tua vontade. E nesse processo de disciplinar a vontade, ela vai dando dicas bem concretas do que você deve fazer. Uma delas é não alimentar ideias deprimentes. O Divaldo fala nessa questão da contenção do dique, de você não ficar tentando segurar o que ainda fala muito forte de você, porque essa negação ela é ilusória, ela não é verdadeira. Divaldo vai dizer assim, se você teve na mente, veio à sua mente uma ideia ruim, não adianta dizer, eu não negue, porque isso faz parte ainda da sua realidade. Então o que ele recomenda é assim, experiencie mentalmente a ideia nociva. Esteja atento ao que você está pensando. E logo em seguida, converta esse pensamento ruim num pensamento melhor. Do ponto de vista racional, você vai pensar assim, tomara que fulano morra, porque eu odeio. Bom, aí você pensa, tá, é isso o que eu hoje desejo, mas não é isso que eu quero para a minha vida inteira. O que eu quero para a minha vida? Eu quero, na verdade, me entender com ele para que eu não precise me afastar. Eu quero estar junto dele sem este sentimento que hoje me angustia. Só que hoje eu não consigo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou tentar agora imaginar que ele esteja bem. Eu até digo isso. Estava a minha filha essa semana, tem um menino meio chato, que tem menino chato assim às vezes, né? E ela disse, pai, fulano é chato, não sei o quê. Eu digo, filho, em primeiro lugar, você precisa saber se ele gosta de você. Mas ele me perturba. Eu digo, pois é, mas é por isso. Ele gosta de você, você não gosta dele, ele te perturba, né? Mas, primeira coisa, se você deseja esse afastamento dele, peça coisas boas para ele. Peça que ele fique tão bem que ele encontre uma outra pessoa que ele vá perturbar outro. Sabe? Então comece a imaginar coisas boas para ele. Mas eu não gosto dele. Minha filha, mas não é por ele, é por você. Sabe? Peça coisas boas para ele. Naquele momento, no primeiro momento, tudo que você vai imaginar de bom para ele é falso, é mentiroso, porque não é do desejo sincero do seu coração. Não importa, é um exercício, como a caridade. Há pessoas que não são minimamente caridosas, né? Há pessoas que passam por outras que estão em necessidade e se sensibilizam e ficam com aquilo, pensam na pessoa. Outras não estão nem aí. Eu digo, mesmo assim, faça a caridade. Porque no começo é um ato mecânico. Com o tempo, aquilo vai se tornar uma realidade. E quando você nem perceber, olha que eu estou fazendo esse negócio sem interesse, e olha que eu fiz, isso me fez bem, mas é um exercício, tem que fazer. Então, não reprima os pensamentos deprimentes. Experiencie até o final, deguste até o final e, imediatamente, comece a reconstruir, fazendo com que esses pensamentos negativos sejam cada vez mais elevados. E esse hábito, essa constância, essa educação da mente vai se tornar, pouco a pouco, uma realidade dentro da tua experiência. Bom, solidão. Solidão é um negócio que existe. Muitas pessoas vivem solidão. Há pessoas que se dedicaram às suas famílias, que têm toda uma história de dedicação aos seus entes queridos, abriram mão das suas questões, e quando todos aqueles arrumam o que fazer, ele experiencia uma realidade difícil. A solidão é real na vida de muitas pessoas e não são só idosos. A gente tem cada vez mais processos depressivos motivados por relatos de solidão. Acontece, porém, que aquele que vive, e a gente, assim, tudo pode, né? São só hipóteses, são alguns caminhos. Aquele que vive a solidão é alguém que provavelmente construiu uma história equivocada, de alguma forma, né? Porque aquele que construiu uma história que visava alguma coisa mais plena e tal, ele provavelmente não vive situações de solidão. Mas, ainda que ele tenha se equivocado, a gente não pode esquecer que sempre há tempo, todos os dias, são dias de a gente poder melhorar.
todos os dias são dias, tanto Joana fala assim, dia como hoje nunca houve nem nunca haverá. Porque ainda que você reencarne com pessoas, os mesmos espíritos, nas condições semelhantes, nunca vai ser igual. Então, hoje é um dia especial. Quando é que eu começo a cessação desse sofrimento? É hoje. É hoje que eu começo isso. Então, a gente tem que buscar. Mas o contrário, em geral, aquele que vive a solidão tem um hábito de ficar estagnado, isso também é sintoma, né, do processo depressivo, e ele fica só reclamando. É porque ninguém vem me visitar, é porque ninguém me liga, porque ele está ali esperando que as pessoas venham buscá-lo. Né? Quando há rigor, aquele que vive experiências de solidão tem que ele próprio se mover. O simples fato de ele se mover vai fazer com que as pessoas te notem. A gente esquece, mas a vida de todo mundo é tribulada. De todo mundo. Não é só a nossa, não. Então a gente fica, às vezes, numa condição muito confortável, num processo de vitimização, lembrando a todo mundo o quanto eu estou sozinho. Mas eu próprio, muitas das vezes, não faço esse movimento da busca. Então, aquele que passa por essas dificuldades, não pode esquecer dessa questão da disciplina da mente. Eu estou sozinho. Não, eu estou sozinho, mas eu não preciso ficar sozinho. O que eu posso fazer? O que eu posso buscar? Quem eu posso procurar? E se não tem ninguém, que tem gente que efetivamente não tem ninguém, venha para a casa espírita e faça curso. Ajuda na cantina, ajuda em qualquer lugar, vai lá e coloca o nome lá na coisa como é que chama? Do voluntariado, para fazer alguma coisa. E aí já encontra com um, e a coisa vai acontecendo na tua vida. Né? Bom, tá calor, tá não? Tá calor. Tá um tiquinho de calor. Deixa eu dar uma jarradinha que eu estou quase derretendo aqui. Bom, ainda no não alimentar ideias deprimentes. Visão imatura sobre a felicidade. É engraçado que muitas pessoas acham que ser feliz é não ter problema. Eu não conheço ninguém que não tenha problema. Né? É que a gente olha até esse olhar muito infantil, muito imaturo, que o fulano não tem problema. Não te ilude, amigo. Todo mundo tem problemas. Ser feliz não é não ter problema, não é ausência de problemas ou de tristezas. Ser feliz é ter convicção de que, apesar do momento difícil, a doutrina espírita e os bons espíritos podem nos mostrar aonde eu devo chegar e como eu vou fazer isso. Eu digo isso e vou repetir, vocês já ouviram isso de mim. A doutrina espírita é como se fosse no tabuleiro como chama aquele negócio, da batalha naval, ela te mostra as bombas. Porque, para quem nunca jogou batalha naval, você vai movimentando no escuro, assim, você vai na sorte, né? Aí vê lá, bomba, não é? Não é, eu estou vivo, sair do jogo. Então, é tudo na surpresa. Se Deus é justo e as suas leis são conhecidas e elas precisam ser, porque senão Deus nos coloca no jogo da vida no escuro, e isso não parece justo, isso não parece bom, Deus revela as suas leis por diversos mecanismos. E a doutrina espírita, na condição de terceira revelação, vem com este papel de revelar como funcionam as leis naturais. Então, é como se a doutrina, na hora que você chegasse na beira do tabuleiro da vida, dissesse, as bombas estão aqui, ali, lá, acolá, entendeu? E outra coisa, você tem direito de pisar nelas. Você tem desejo de pisar? Pisa, meu filho, pode pisar. Só que é isso que acontece, é aquilo que decorre. Então, a doutrina, ela esclarece, ela te coloca as leis da vida, as leis naturais. A gente tem um pedaço do Livro dos Espíritos que é só isso, as leis naturais. Ele vai te colocar diante da realidade. Se a nossa imaturidade nos esconde isso, escuta só, é assim que funciona. E você tem livre-arbítrio. Quer pisar, pisa. Não quer pisar, não pisa. Mas se pisar, acontece isso. Se não pisar, acontece aquilo. Você se conhece? Sabe se aguenta pisar? Então pisa. Não, não pisa. Gente, é clareza. Deus nos esclarece como a vida funciona a partir de todos esses instrumentos. Por isso, estudar a doutrina espírita, entende? Estudar a doutrina espírita significa conhecer com clareza as regras que regem as leis da vida. E mais, esta não é chamada a doutrina da consolação, de consolação à toa. O Espiritismo efetivamente consola. Muitas religiões, todas são boas para quem tem afinidade com cada religião. Não se trata de crítica contra a religião. Mas a gente é espírita, ou pelo menos simpatizante espírita, que estamos numa palestra, a gente tem muitos simpatizantes, e a gente acredita, é isso que eu defendo, que o espiritismo
é talvez uma das poucas, se não a única religião que acolhe a todos, inclusive aqueles que são declaradamente culpados. Muitas religiões exorcizam, afastam e descarregam, blá, 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 o espírito ruim. O espiritismo é o único que faz, em dias de trabalho fechado, um trabalho de acolhida desses irmãos sofredores. Não é? Por quê? Porque a gente sabe que esse sofrimento não é um sofrimento só do outro, ele é também um sofrimento nosso. Muitos de nós já estivemos nessa condição, já encarnamos na condição de perseguidores. Hoje estamos na condição de perseguido. É uma questão de alternância da vida. Então, estudar. E não seja imaturo julgando. Gente, há pessoas que têm uma ideia tão infantil da vida, mesmo na idade madura, que a gente fica às vezes olhando e diz assim, mas não é possível que não enxergue um negócio desse. Aí, no outro dia, uma reclamava, é porque eu não tenho oportunidade de viajar, de ir para a festa, de não sei o quê, e blá, 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 porque a minha mãe precisa de mim, eu tenho que cuidar dela. Você está pensando o quê? Numa adolescente, uma pessoa? Nada, ela tem 68 anos. E estava reclamando que tinha que cuidar da mãe, porque ela não pode ir às festas. Minha senhora, se a senhora tivesse que é uma balada, acho que você nem aguentaria. Pego lá, aguentaria, só está na idade de sair. Ela disse, mas é que eu não tenho oportunidade. Ainda bem que não tem, senão ia se estrumbicar toda, minha senhora. Então, assim, é uma visão tão imatura que ela ainda pensa como adolescente, sabe? Ainda pensa como adolescente. A senhora já pensou assim, teatro municipal, encontro com senhorinha, à tarde, um cuidador com a sua mãe, né? Pode ser legal e tudo, não precisa ser balada, uma coisa assim do tipo, né? Mas é uma visão infantil, uma visão infantil. Muitas mulheres falam também disso com relação à maternidade. A gente recebe, às vezes no sábado, na evangelização, mães dizendo, é que depois que a fulana nasceu, não tenho tempo mais para mim. Mas, querida, você tem quantos anos? Eu tenho 28. Até aqui você teve tempo para você, agora é fase de outra coisa. Há fase para tudo na vida, entende isso? Mas a gente lida como se a vida fosse uma eterna adolescência. Não é. Não é. A gente tem que ter a maturidade de compreender que tem tempo para tudo. E agora é tempo de quê? De se dedicar aos filhos, de ficar sem dormir, assistir televisão com eles o tempo inteiro, não poder assistir nada teu. É isso mesmo. É isso aí. Olha aqui, isso aqui é do filme Divertidamente, né? Que eu achei lindo, lindo, porque o filme é lindo, né? De criança e tal. Não achei. Mas eu acho, porque assisto esses negócios o dia inteiro, né? É a fase, é a fase. Daqui a pouco eles crescem de novo e eu vou estar liberto para poder viver, mais ou menos, né? Só que não, depois que nasce, nunca mais. Mas para viver de novo um pouco mais a nossa vida, porque tem fase para tudo, tá? Tem fase para tudo. Fala, Dê, tô agitando a mente? Tô agitando, né? É que está calor, tu me agitar. Eu só não tiro o paletó, senão ninguém mais presta atenção na palestra, né? Porque só vai prestar atenção em mim agora. Tá aí, fresquinho? Que bom, depois você vem aqui, você vê como é que tá. Bom, não se esconda atrás do karma. Espírita é um negócio fabuloso, porque começa a entender as coisas, aí começa a dar explicação espírita para as coisas, né? Criator não sabe de nada quase, mas se tu para lá embaixo para escrever o nomezinho, alguém começa a puxar a conversa para você para te dar umas dicas de como faz uma coisa e outra, né? Uma vez eu fui a uma casa dar uma palestra, cheguei cedo, que lugar longe eu chego cedo porque eu tenho medo de não conseguir chegar direitinho, né? Aí eu tô lá, assim, quietinho, não sei o que, chega uma para puxar a conversa. Ela é nova no espiritismo, mas ela quer dar dicas, porque a pessoa quer compartilhar o que ela já aprendeu, coisas do gênero. Aí ela diz assim, me viu suando, que eu transpiro muito sempre, ela diz assim, tem uma simpatia ótima para isso. Eu digo, como é que é? Aí você pega uma espada de São Jorge, sabe, espada de São Jorge, põe embaixo do seu travesseiro. Eu digo, mas para quê, meu Deus? Isso faz a pessoa parar de transpirar? Aí disse, não, mas tem que ser uma espada de São Jorge virgem. Eu digo, meu Deus, o que é uma espada virgem? Né? E ela começa a dar dicas e não sei o que e tal. Eu falei, gente, eu vou ter que falar na palestra que as pessoas não podem acreditar muito nesses negócios. Quando ela me viu subir num negocinho lá que tinha uma escadinha assim, ela ficou branca, pálida, sabe, de nervoso, já escondendo o olho. Porque a pessoa começa a querer falar coisas, porque há pessoas que têm necessidade de falar, não é isso? Há pessoas que não sabem de nada. Vai pedir, às vezes, informação na rua, a criatura não sabe, mas ela quer dizer. Não é assim? Aí tu dá 2 passos, está errado. Mas a criatura diz com tanta convicção que eu jurei que ela sabia. E é assim, em casa espírita você encontra um monte de gente para te ensinar coisas. Gente, melhor coisa é fazer o quê? Estudar, porque aí você tem certeza que aquilo ali é ou não é, vinga ou não vinga. Uma outra no dia veio dizer assim, porque me disseram que defumador é bom. Aí eu comprei 3 defumadores, aí eu fiz, não adiantou de nada, que o marido continua estranho.
Aí me disseram que é porque eu não usei não sei o que no defumador. E aí, e daí que eu não sei mais o que eu fazer. Não sei mais o que eu posso fazer. Pois é, até agora, veio buscando as soluções mais fáceis. As mais fáceis. Faz isso, faz aquilo, mas ninguém nunca disse assim, já parou para perceber por que esse marido te perturba todo dia? Já parou para conversar com ele? Não, conversar com ele é difícil demais. Né? Acender incenso, é ótimo incenso, né? Não tem nenhum problema com incenso. Só que não afasta espírito, disse, pronto. Né? Porque uma outra me disse assim, Ania, sabe por que eu vim para casa espírita? Porque eu morro de medo de espírita. Eu digo, mas filho, você tem medo de espírita e vem para casa espírita? Então, assim, você veio para perder o medo, né? Porque tem espírito aqui, né? Aí, o outro dia eu estava dando palestra aqui embaixo, escuta essa. Estava dando palestra aqui embaixo, aí me lembrei do negócio, fiz assim para pegar e falei, não, depois eu parei e voltei. Aí, o que foi? Você saiu para algum espírito passar? Eu digo, não, querido, só fui e voltei. Até porque se ele quisesse passar, ele passava, tipo assim, né? Eu comigo ali mesmo, ele passa, não tem problema, não. Aí eu falei, ai, que bom que não tem o espírito, né? Deu aquela coisa de alívio, ai, que bom que não passou o espírito. Não passe, filha, o que você acha que está ali, assim, né? Tipo o espírito também, sabe? Mas é isso, gente. As pessoas começam a dar explicações estranhas, espíritas para as coisas. E karma é isso. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Karma não é uma oportunidade de você gerar sofrimento para você mesmo. Até porque sofrimento por sofrimento, isso não muda a vida de ninguém. Deus é bom e justo. Deus não quer que a gente sofra. Se a gente precisar sofrer para melhorar, vá lá, tem lá a sua função pedagógica, mas Ele não quer que a gente sofra. Daí Joana trazer um capítulo para falar de a cessação do sofrimento. Deus não quer que a gente sofra. De novo, Manuel Flamengo de Miranda. O que Deus deseja é o fim do pecado e não a morte do pecador. Repetindo, o Espiritismo não trabalha com o conceito de pecado. Mas a gente fazendo aqui a adaptação, Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente entenda. Quando a gente entende, o sofrimento cessa. Quando a gente compreende a motivação, o sofrimento cessa. Essa é a lógica. E o karma não é uma oportunidade que você tem para justificar o porquê que você tem uma vida difícil com alguém. Se alguém te traz uma vida muito difícil, mas difícil a ponto de você não dar conta mesmo, você não precisa ficar junto dessa pessoa. O karma não é um argumento suficiente para você se autopunir. Provavelmente, se você está numa relação muito difícil, você está junto dessa pessoa, usando 1000 argumentos para estar junto dela, é porque você aceita essa autopunição como uma justificativa para se punir por alguma coisa que você talvez até não se lembre, mas que tem ali uma razão de ser. Entenda, karma é uma oportunidade de melhora. Com ou sem sofrimento, não é para sorver o sofrimento pura e simplesmente. Karma é oportunidade de aprendizado, de crescimento. Sem crescimento não tem karma, tem masoquismo. Então, quando a gente está falando, Joana, alimente ideias diferentes, é exatamente isso. Eu não preciso passar por essas dificuldades. O que está acontecendo, o que eu devo fazer para poder superá-las? Gente, às vezes a gente está numa aula de autocura, por exemplo. Denise ministra o curso de autocura. Há outros, né? Mas é que ela está aqui do lado, a gente está falando. Às vezes a gente está ouvindo e tem assim, alguma coisa tão forte que quem já viveu essa experiência sabe do que eu estou falando. É como se, de repente, e não raro, as pessoas choram e fazem ali uma catarse. Porque, de repente, alguma coisa estala na tua mente e te diz assim, caramba, como é que eu nunca enxerguei isso? Isso acontece em qualquer curso. Qualquer curso. A gente está ministrando agora o curso de famílias, né? Eu e a Gisela. Gente, às vezes a pessoa vem para ouvir o que ela já ouviu 1000 vezes, mas naquele momento aquilo fala de uma maneira tão diferente ao coração e à mente daquele indivíduo, que ele sai daqui renovado, sabe? É uma coisa diferente. E é isso que a gente precisa fazer. A gente não pode aceitar o sofrimento como sendo alguma coisa necessária, ainda arrumar um argumento espiritual para justificar que você sofre por conta de coisas que já deveriam ter sido superadas. Já deveriam ter sido superadas. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente. Me lembrei do Rossando falando daquela questão da Tupperware, né, que a pessoa ficou com aquele negócio guardado, meses, anos e tal. E é isso mesmo. Gente, às vezes a gente conversa com as pessoas, porque a minha vida é difícil, não sei o quê. Por quê? Porque eu sofri violência sexual na infância. Mas, meu amor, você já está quase desencarnando. E você ainda sofre por conta da violência sexual da infância.
é um sofrimento, sim. A violência sexual é grave, ela não pode ser ignorada, isso é um fato importante. Mas você dizer que você sofre agora, na maturidade, por conta de uma coisa, é porque você precisa deixar de valorizar aquilo. E se outras coisas melhores não vieram depois daquele momento difícil, é porque talvez você não tenha aberto a sua alma e a sua mente para receber coisas melhores. Faça isso a partir de agora. A gente pode todos os dias começar uma nova história. O Chico tem essa frase final que é linda. A gente não pode mudar o começo da nossa história, mas a gente pode todos os dias recomeçar a fazer um novo fim. Um fim que não acaba, né? Porque o espírito é imortal, mas pelo menos um fim desta etapa. Então não fique sentado em cima da sua dor reclamando da vida. Levanta e faz alguma coisa. Não sabe como? Eu vou repetir. Venha para a casa espírita. Porque aqui dentro você vai ter pelo menos uma meta, vai ter uma atividade. E aos poucos, a ambiência, o esclarecimento, o fortalecimento pelo passo, toda a terapêutica espírita vai te ajudando. Até que você esteja fortalecido para viver a tua vida lá fora. E continuar aqui dentro em menos tempo, ajudando quem chega com as mesmas dificuldades. Porque todos os dias chegam pessoas num sofrimento absurdo, precisando das mesmas coisas que você passou. A gente tem no curso à tarde uma menina que tem enfrentado problemas com mediunidade. E não tem problema de falar, porque ela também não tem problema de dizer. E aí, eu observando, ele diz assim, mas meu Deus, só eu faço isso, que vergonha, porque olha o que aconteceu isso e aquilo, morrendo de vergonha. Eu digo, minha amiga, você só vê acontecendo contigo, porque neste momento é você quem está na casa e está vivendo essas experiências, porque todos nós, ou pelo menos muitos de nós, já veio para esta casa em muitas dificuldades, se não com estas, com outras. Daí muito se diz que muitos espíritas chegam à casa espírita ou ao espiritismo pela dor e não pelo amor. E isso é uma verdade. Muitos chegam aqui com uma dificuldade enorme. Ela está vivendo isso agora, ela acha que é só com ela. Não é. É porque quem está aqui já está com essa mediunidade um pouco mais educada, mas ele já chegou aqui com ela deseducada, não raro. Tá? Existem também outros processos que são mais equilibrados, contínuos e tal. Então não fique sentado em cima da sua dor, das suas dificuldades, achando que é só contigo. Movimenta-te, porque isso vai te ajudar. Bom, negue-se a ter uma vida de futilidade. Isso daqui é uma questão. Grande parte do sofrimento que a gente escuta, às vezes, efetivamente não constitui sofrimento. Constitui a perda de uma vida de futilidade. A gente vive um momento de crise econômica, as coisas não estão fáceis para a maioria das pessoas, e a gente, às vezes, não pode fazer tudo que fazia antes. Mas aquilo de que eu abro mão, de verdade, não é motivo para causar tanto sofrimento. A gente precisa avaliar com cuidado até que ponto aquilo que eu julgo ser a causa de um sofrimento não é, na verdade, uma oportunidade de renovação dos meus hábitos. Porque muitos têm hábitos absolutamente fúteis. Eu não vejo nenhum problema mesmo, de a pessoa fazer nada, nem de viajar, nem de comprar roupa cara, nem de comprar carro caro, nada disso é problema. O problema é que, quando não poder fazer isso é para você motivo de sofrimento, aí está um problema. Aí está um problema porque isso virou para você motivo de sofrimento. E esse sofrimento não é real. Porque muitas pessoas vivem, sobrevivem, subvivem com o mínimo. E mínimo não é só o salário mínimo, às vezes é menos que isso. E ainda assim, muitas dessas pessoas se dizem felizes. Você vai dizer, estranha, né? Estranha essa pessoa, porque como é que pode ser feliz? É porque a felicidade não é deste mundo. E quando a pessoa compreende em plenitude isso, ela começa a fazer um movimento de ressignificação da sua realidade. Vocês não têm ideia, quem não passou por esse processo, não tem ideia do quanto isso é libertador. Nada como você dizer, gente, eu não vivia sem isso, e agora eu não tenho isso na minha vida, e isso não me faz falta nenhuma. Eu substituí determinada coisa por outras muito melhores. A realização que isso gera é uma coisa absurda. Então a gente precisa fazer esse movimento, a vida oportuniza isso. A gente sabe disso no campo da economia, mas é também no campo da espiritualidade. Crise é sempre um momento de renovação e de mudança. Aproveitemos esse momento, tá? E para fechar,
Tome cuidado com pessoas que acham você muito especial e com qualidades além daquelas que você realmente possui. Porque quando a gente quer resolver coisas na nossa vida, a gente procura pessoas que nos fazem bem. O problema é que algumas pessoas nos colocam numa condição que não é verdadeiramente a nossa. De novo, a gente está em fuga, buscando outros artifícios que vão apenas empurrar o problema mais para frente. O dia que esta pessoa perceber que você não é tudo que ela acha que você é, o problema que vai estar instalado é muito grande. Então, essa questão da codependência que a gente estabelece, para eu ser feliz, eu tenho que ter alguém que me elogie, que me valorize. Não, elogiar é bom, valorizar é bom, mas se eu precisar disso para ser feliz, porque sem isso eu não vivo, você está estabelecendo uma relação de dependência que é cruel. Porque esta pessoa que muito se dedica a você e só faz isso, em algum momento ela vai te cobrar por isso. Em geral, essas pessoas que se dão demais aos outros, que tudo que elas fazem é pelos outros, em geral são cobradores vorazes. E a conta, uma hora, bate na nossa porta. Portanto, que a gente não tenha fugas, que a gente, pelo estudo, compreenda a nossa realidade e melhore a nossa existência. Joana de Ângeles está sempre junto de nós, porque a sua falange é numerosíssima. E a capacidade de trabalho desses amigos é absurda. Nunca percam de vista a ideia de que qualquer que seja a nossa dor, por pior que seja o contexto, existe um amigo do plano espiritual do teu lado te ajudando. Abra os teus canais. Abra os teus canais mediúnicos, psicológicos, seja lá o que for, para que você consiga compreender que você não está sozinho. O que a vida está me dando de recado? Que a gente aproveite essa mensagem. Fiquem com Deus, uma boa noite.